Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, mais um podcast aqui e hoje iremos falar sobre o romantismo em Portugal. Iremos abordar o contexto histórico, característica, gerações, artistas e obras e também dicas aí de Enem e coisas do tipo. Bom, aqui comigo temos Beatriz Moura, Maria Eduarda Mello, Beatriz Santana, eu, Renan Carlos e também Murilo Moreno. E iremos começar por Beatriz Moura. Por favor, comece. O início do romantismo em Portugal é marcado com a publicação de A Voz do Profeta, em 1836, de Alexandre Herculano, sendo na sequência lançada a primeira revista romântica portuguesa, O Panorama, em 1837. E embora em 1825 tenha sido publicado Camões, a obra de Almeida Garrett, pode-se datar o início do romantismo a partir de 1836. Isso tudo porque, na sequência da obra de Alexandre Herculano, tenham surgido outras obras com as características do novo estilo literário, considerando assim a obra de Garrett uma obra estreia e singular desse período histórico. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Bom, vocês já compreenderam essa questão do contexto histórico do romantismo em Portugal? Vocês já tiveram a noção do século, dos anos, como é que ele vai se expandir assim? Agora é hora de eu puxar vocês um pouquinho para as características. Vale lembrar que o romantismo ele não vai se destacar apenas na literatura, a arte vai sofrer muitas mudanças também, ok? Então, em geral, as pessoas elas eram muito melancólicas. Coloquem isso na cabeça de vocês, que eu acho que vocês não vão esquecer nunca mais. Eles trabalhavam muito com a presença do brainstormismo. Então tinha essa angústia nas obras deles, nos poemas dos autores, tinha esse pessimismo. A gente também vai ter essa ligação com o subjetivismo, né? As pessoas, elas basicamente vão ter opiniões mais próprias, vão ter liberdade de expressar os seus sentimentos nos seus poemas, nas suas obras e tudo mais. Também vai trabalhar com o saudosismo. Ele vai ter muito essa questão da saudade, dessa meio que tristeza por estar com saudade de alguma coisa, tanto que principalmente eles levam isso muito em relação ao amor, porque eles trabalhavam com essa coisa do amor não correspondido, um amor que nunca vai se alcançar, basicamente. Possuem a tendência a ser fantasiosa, ou seja, eles basicamente escapavam da realidade. Então, tinha muito essa questão de fantasia em suas obras. Além disso, eles vão cultuar muito a natureza. Vai ter muitos textos do romantismo que vai idolatrar essa natureza, as árvores, o sol, as estrelas, tudo isso. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Natureza, o culto da natureza, a melancolia, o egocentrismo também vai girar muito em torno do autor, as obras, o amor não correspondido e o subjetivismo, né? A questão das opiniões mais próprias. Agora vou puxar para o outro tópico, então fiquem com isso. Bom, eu vou me aprofundar mais nas gerações românticas portuguesas. Vale ressaltar que este período ficou dividido em 3 partes: a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A primeira geração, que foi de 1825 a 1840, foi marcada pelo nacionalismo e aspirações liberais, onde houve um resgate da história portuguesa com os personagens medievais e a onda do estilo do classicismo, que ficou principalmente evidente na poesia. Neste período se destaca o autor Almeida Garrett, que escreveu teatros, novelas e poesias, mas houve um destaque maior na sua obra Camões, de 1825, que foi intitulado como o marco inicial do romantismo português. Há também outros autores, como Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho e Oliveira Marreca. Já na segunda geração, que ocorreu de 1840 a 1860, foi marcado pelo ultrarromantismo, onde houve o afastamento dos ideais liberais e revolucionários para o aparecimento do pessimismo incluído nessas obras.
que ganharam um tom melodramático, melancólico e sombrio, e eram caracterizados, além do pessimismo, pelo exagero, idealização amorosa e morbidez. Nessa geração, houve um destaque maior para o autor Camilo Castelo Branco, com seu romance Amor de Perdição, que foi composto por uma tragédia passional e que acabou se tornando um Romeu e Julieta português. E por fim, na terceira geração, que foi de 1860 a 1870, foi marcada pela renovação romântica, onde houve um desejo de um incremento na linguagem poética, orientados pelo princípio da modernidade que era estabelecido. Tudo isso graças à influência do autor francês Victor Hugo. Nessa geração, o destaque foi para Antero de Quental, que teve uma grande influência na poesia portuguesa, devido aos seus sonetos. Mas além dele, houve também o autor Júlio Diniz. Bom, falando sobre os artistas e obras, o romantismo foi marcado por várias gerações, trazendo grandes autores em cada uma delas. Nomes como Almeida Garré e Alexandre Herculano marcaram a primeira geração do romantismo em Portugal. Já a segunda geração do romantismo, que ocorreu por volta dos anos de 1840 a 1860, teve a presença de um tom mais melancólico, dando margem para que autores como Camilo Castelo Branco ganhassem cada vez mais destaque com suas obras, como foi o caso do romance Amor de Perdição, que foi feito em 1846. Essa obra em específico era como uma tragédia passional, além de envolver questões familiares, sendo muito reconhecida na época. Também foram produzidas outras obras, como é o caso da prosa O Clero e o Seu Alexandre Herculano, de 1850. A terceira geração do romantismo em Portugal foi marcada pela modernidade que começava a se destacar, dando lugar a maior liberdade. O poeta Antero de Quental foi um dos grandes nomes dessa geração, dando vida a obras como A Poesia na Atualidade, de 1881, e Portugal perante a Revolução de Espanha, feito em 1868. Bom dia, Bia, bom dia, Renan, bom dia a todos do podcast. Estou aqui novamente, estou bastante honrado de aparecer novamente em mais um podcast. Dessa vez eu vou estar aqui porque eu gostaria de compartilhar com vocês a minha análise de algumas questões relacionadas ao romantismo. Questões bastante importantes, no qual a grande maioria é de vestibular, e de vestibulares bastante interessantes e importantes no cenário nacional. FUVEST, Enem e muitos outros. Então, bora fazer a análise de 3 questões básicas aqui e bora lá com a primeira questão. Bem, a nossa primeira questão aqui, que iremos analisar, será do FUVEST. Então, bora dar uma olhada aqui. Entre as obras mais comentadas do Visconde de Taunay estão O Encilhamento, A Retirada da Laguna e, principalmente, o romance letra A, A Moreninha, letra B, Inocência, letra C, Clarissa, letra D, Rosa e letra E, A Escrava Isaura. Bem, para essa questão aqui, a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre a vida do autor Visconde de Taunay, tão quanto suas obras e suas influências. Analisando a questão, já tendo algum pouco de conhecimento, a gente consegue saber que a letra correta é a letra B, Inocência, pois esta obra de 1872 ela é considerada por muitos como uma obra-prima de Taunay. A importância desse romance também se dá pelo fato de ter sido escrito a partir de diversas viagens feitas por Visconde de Taunay. Portanto, esta é uma das obras mais comentadas e um dos romances mais importantes deste autor. Nossa segunda questão é da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Bem, essa questão é um pouquinho maiorzinha, tem mais detalhes, então bora lá. É um pouco mais moderada a dificuldade. Analise a alternativa que completa adequadamente a asserção. O romantismo, graças à ideologia dominante e um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por letra A, teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença. Letra B, etnocentrismo, insensibilidade, descontração, otimismo e crença na sociedade. Letra C, egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Letra D, teocentrismo, insensibilidade, descontração, angústia e desesperança. E por fim a letra E, egocentrismo, hipersensibilidade, alegria, descontração e crença no futuro. Tendo uma análise e um pouco de conhecimento sobre as características do romantismo, a gente já pode retirar
como resposta às alternativas A, B e D, visto que o romantismo não põe a crença nem a raça acima de tudo, mas sim o ser humano, a si próprio, pois o mesmo se supervaloriza. Isso é uma característica muito forte do romantismo. A letra E, apesar de ser muito semelhante à letra C, ela também pode ser retirada de nossa linha de raciocínio. Isso porque o romantismo não é alegre. Ele tem características de angústia e pessimismo em suas obras. E por isso, a única alternativa que sobra aí, que podemos deduzir que é a correta, até porque possui características que batem corretamente com o romantismo, é a letra C. Então essa foi uma questão simples, uma questão que só requer um pouco de conhecimento básico sobre as características do romantismo e também de contexto histórico, essas coisas. E é claro, entender o significado dessas palavras e destes termos. Então foi uma questão bastante fácil. Agora bora para a próxima, para a última. Bem, senhoras e senhores, vamos agora para a nossa última questão de hoje. Essa última questão é da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. É impossível descrever a importância dos romancistas, afinal são eles quem estruturam o que hoje é o romantismo. Portanto, essa nossa última questão faz um questionamento sobre os mais importantes romancistas de Portugal no século XIX. Essa questão não tem muita dificuldade, pois é apenas necessário ter um ponto de conhecimento sobre a biografia de determinados romancistas. Dando aqui uma analisinha, e bora ler aqui, né? Alguns dos maiores expoentes da estética romântica em Portugal no século XIX foram: letra A, Castro Alves, Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Letra B, Cesário Verde, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Letra C, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco e Vitor Hugo. Letra D, Stendhal, Antero de Quintal e Fagundes Varela. E letra E, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Já para poder responder aqui logo com base em eliminação, vejamos. A alternativa A, ela está incorreta logo no início, visto que Castro Alves não era um escritor português, ele é um romancista brasileiro, ele nasceu no nosso país. O poeta brasileiro também aparece na alternativa B, portanto já podemos eliminá-lo. Castro Alves aparece tanto na A quanto na B, portanto já sabemos que essas duas não são as questões corretas. Na alternativa C, há a presença de um romancista francês, Vitor Hugo. Ele fez uma das obras, particularmente aqui falando, uma das obras que eu mais gosto e uma das poucas que realmente me fez chorar, que foi Os Miseráveis. Essa obra é simplesmente sensacional. Mas ele também não é português. Ele é francês, portanto a letra C também não é a correta. Já na letra D, Stendhal nasceu na França e por esse motivo a alternativa D também está incorreta. É correto afirmar então, visto por eliminação, que a alternativa E ela é a correta, visto que todos os exemplos citados são romancistas portugueses que viveram e expuseram seus pensamentos mais profundos na idade contemporânea. Bem, pessoal, então essas aqui foram algumas análises de questões básicas com relação ao romantismo, porém que não devem ser dispensadas, são questões que devem ser estudadas, analisadas, para poder nos prepararmos para as próximas provas que vão existir. Foram questões fáceis e simples, e eu novamente fico bastante honrado de estar aqui e analisar isso com vocês todos. Qualquer coisa, eu estarei aqui sempre, dando mais ênfase a esse assunto que eu amo tanto. E muito obrigado a todos e até mais. Bom, galerinha, esse foi o podcast. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Valeu!